Olá, família, graça e paz. Seja bem-vindo ao nosso canal. Para quem não me conhece ainda, sou o Pastor Júnior e quero compartilhar com você um ensinamento extremamente poderoso. O tema da mensagem que eu vou lhe ensinar para você através da Bíblia Sagrada é como ser cheio do Espírito Santo. Como ser cheio do Espírito Santo. Estou usando esse copo como referência. Tem como estar cheio, tem como estar no meio e tem como também você estar vazio. Para você estar cheio, você tem que ser abastecido. E de que forma eu faço isso? Como que eu faço para me tornar cheio do Espírito Santo? Acompanhe comigo a leitura, que você vai entender o que o apóstolo Paulo diz como conselho para todos os cristãos, para nos tornarmos cheios do Espírito Santo. Vamos lá. A primeira meditação nossa está no livro de Efésios, capítulo 5, versículo 18. Efésios, capítulo 5, versículo 18, está escrito assim, ó. Paulo nos aconselha a nos tornarmos cheios do Espírito Santo. Como faço para me tornar cheio do Espírito Santo? No texto ele fala, sejam cheios do Espírito Santo. A parte B do versículo. E olha o que diz Mateus 3,16. Durante o batismo veio sobre Jesus o Espírito Santo. Jesus recebeu o Espírito Santo quando João Batista o batizou no Rio Jordão, onde a Bíblia menciona que abriu-se os céus e veio o Espírito Santo em forma corpórea de uma pomba e repousou sobre a cabeça de Jesus. Imediatamente, quando ele recebeu o Espírito Santo, menciona em Mateus capítulo 4 que ele foi conduzido ao deserto, onde ficou 40 dias e 40 noites orando e também jejuando. Em seguida, ele saiu dali, foi montar uma equipe de praticamente 12 discípulos, começou a recrutar a sua equipe, as pessoas ali, e pelo qual, cada passagem de cidade em cidade, ele libertava pessoas, expulsando demônios, curando enfermos, realizando milagres, pregando o ano aceitável do Senhor, falando que o reino de Deus é chegado a vós. Vamos lá. Então, quando ele recebeu o Espírito Santo, ele começou a realizar essas proezas. Olha a importância de ter o Espírito Santo. Vamos ver, acompanha a leitura aqui, ó. Em Mateus capítulo 3, 16, foi isso que aconteceu. Já em Atos 10, 38, Atos capítulo 10, versículo 38, a Bíblia menciona que, acerca de Jesus de Nazaré, como Deus ungiu com o Espírito Santo e com poder, ó o que diz aqui, ó. E detalhe, Atos foi escrito por Lucas. Lucas caminhou um período com o apóstolo Paulo. Lucas, para quem não sabe, era um médico. E como médico é detalhista ao diagnosticar um problema, uma enfermidade nas pessoas, o que Lucas fez? Ele procurou muitas pessoas daquela época e procurou informações para escrever o Evangelho de Lucas e o livro de Atos. Atos foi escrito por Lucas e ele achou de extrema importância deixar registrado em Atos 10, 38, que acerca de Jesus de Nazaré, como Deus o ungiu com o Espírito Santo e com o poder, ele ungiu com o Espírito Santo e com poder, o qual andou fazendo o bem. Ele relatando acerca de Jesus, ó. E curando todos os oprimidos que eram oprimidos do diabo. As pessoas que eram oprimidas pelo diabo, Jesus ia lá, libertava e curava. Porque Deus era com ele. O Espírito Santo de Deus, o nome já fala, Espírito Santo de Deus. Ele tem o mesmo poder que o Deus Pai, ele tem o mesmo poder que o Deus Filho, que é o próprio Jesus. Agora acompanhe aqui outra passagem bíblica. Está fazendo uma conexão de um versículo com o outro aqui para dar um sentido melhor, para trazer mais clareza ao seu entendimento. Ó,
Esse episódio que ocorreu agora está em Lucas capítulo 24, versículo 49. Está escrito assim, ó. E eis que sobre vós envio a promessa de meu Pai. Ficai, pois, porém, na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestido de poder. Isso, Jesus falando aos discípulos, aos seguidores daquela época, para que quando ele morresse e ressuscitasse, a Bíblia menciona que ele enviaria o Consolador. Então ele dá uma orientação, ó, ficar em Jerusalém, determinou um local pelo qual as pessoas ficaram por volta de 120 pessoas. Era para ter mais pessoas lá, mas ficaram por volta de 120 apenas. Só que essas 120 que ficaram lá obedecendo a Jesus, quando ele morreu e ressuscitou, o que aconteceu com elas? A Bíblia menciona que elas foram cheias do Espírito Santo. Olha aqui, ó, Atos capítulo 2, versículo 3, 4. E foram vistos por eles línguas repartidas de fogo, as quais repousaram sobre cada um deles. E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia o que falassem. E olha o que está aqui em Atos capítulo 9, versículo 17. Entendendo então que quando eles obedeceram Jesus, veio em formas de línguas de fogo repousando sobre a cabeça daqueles homens e mulheres, provavelmente que ficaram até aquele local, que receberam o batismo. Receberam uma orientação. E foram cheios dessa graça, essa capacitação de Deus. Agora em Atos 9:17, olha o que Ananias vai fazer ao orar pela vida de Saulo. Lembrando que Saulo e Paulo são a mesma pessoa. Ele perseguia a igreja, acreditando que Jesus e os seus discípulos era praticamente uma falsa religião, era uma falsa doutrina, que eles estavam na contramão de Deus. Só que Paulo foi surpreendido pelo próprio Jesus, que teve um encontro em visão espiritual e falou com ele. Ele entendendo então, falou assim, mas quem é, Senhor? Jesus fala para Paulo, eu sou Jesus a quem tu persegues. Imediatamente Paulo perdeu a visão. E quando Paulo perde a visão, naquelas peregrinações que ele estava fazendo com que os discípulos fossem presos, fossem maltratados, fossem jogados nas prisões, o próprio Jesus aparece para ele e ele tem uma experiência única com Deus. Paulo acreditava que estava fazendo certo, mas estava na contramão de Deus. Quando ele tem esse encontro com Jesus, ele fica cego instantaneamente e é conduzido a um determinado lugar. Só que Ananias, guarde esse nome, Ananias, um servo, um discípulo, que acompanhou nas peregrinações na época ali, estava sendo usado por Deus. O próprio Deus falou a Ananias para que fosse até Saulo, e orasse pela vida dele, porque ele seria um vaso muito precioso nas mãos do Senhor. E olhe que Ananias, ao obedecer a Deus, ele faz, ó, versículo 17, Atos 9, 17. Ao impor as mãos sobre ele, sobre quem? Sobre Paulo. Ele impôs as mãos sobre Paulo, para fazer o quê? Para orar. E disse assim, ó, irmão Saulo, o Senhor Jesus, que lhe apareceu no caminho para cá, me enviou para que você volte a enxergar e fique cheio do Espírito Santo. Mais uma vez, a Bíblia menciona para ser cheio do Espírito Santo, que é uma capacitação, um poder, é o próprio Deus habitando na pessoa, ela sendo então como um templo, uma igreja, entendeu? E olha só a manifestação aqui, ó, desse poder maravilhoso, dessa unção, dessa graça. Efésios capítulo 5, versículo 18
até o versículo 20. Olha o que está escrito. Não se embriagueis. Quem escreveu isso aqui? Foi Paulo, após se converter e após realizar as primeiras igrejas primitivas ali. Ele corre atrás contra o tempo ali, ele começa a correr atrás de discipular pessoas, ensinar pessoas, enviar cartas a lugares ali que ele estava iniciando as primeiras igrejas. Então olha o que acontece aqui, em Efésios capítulo 5, versículo 18 ao 20 aqui, ó, na construção das primeiras igrejas, ele dá essa orientação, ó. Não se embriaguem no vinho em que há contenda, mas enchei-vos. Olha a expressão de novo, ó, sendo dita aí, ó. Enchei-vos do Espírito Santo. Enchei-vos do Espírito Santo. Agora, olha a dica para se tornar cheio do Espírito Santo. Olha a dica que Paulo diz em Efésios 5, 18 ao 20, ó. Para se tornar cheio do Espírito Santo. Falando entre vós salmos. Então você pode falar, salmodiar, aprender e ditar salmos ali, compartilhar com as pessoas salmos, hinos, cânticos espirituais, que seriam os louvores e adoração a Deus. Tem muitas canções maravilhosas hoje com base bíblica. Cantando e salmodiando ao Senhor no vosso coração. Não é simplesmente cantando também, é colocando seus sentimentos para fora, você expressar essa alegria, essa emoção em louvar e adorar, ser um cristão verdadeiro. Quando você cantar um louvor e adoração, expresse amor, expresse alegria, deseje que essas palavras realmente se tornem verdades. Quando você mencionar elas a Deus, acreditando que Ele está te ouvindo. Aqui você vê também, ó, dando sempre graças por tudo a vosso Deus e Pai, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Sempre tenha o coração agradecido. Independente das adversidades que você enfrenta, creia que você vai vencer. E agradeça nos momentos bons e nos momentos difíceis, porque Deus é contigo. Olha aqui o que está escrito em João, capítulo 15, versículo 3. Nós estamos limpos pela palavra que vos tenho falado. Vós estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. O próprio Deus, através das Escrituras Sagradas, uma das formas de nos tornarmos cheios do Espírito Santo é a purificação. É como se fôssemos lavados através da meditação das Escrituras Sagradas. Em Josué, capítulo 1, versículo 8 e 9, ele fala para meditar de dia e de noite nas Escrituras Sagradas. Tire um tempo para essa leitura e reflexão das Escrituras Sagradas. Fazendo isso, vai te fortalecer. Pois disse Jesus, não só de pão virá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. E a Bíblia é a palavra de Deus. Então se alimente dela. Se purifique através dela. Ela vai falar com você. Ela vai te orientar sobre coisas que você e eu precisamos ser mudados ao refletirmos e meditarmos nela. Ela ajuda na formatação do nosso caráter para nos tornarmos semelhante a Cristo, de fé em fé e glória em glória, na medida que passamos a conhecê-lo. Outra forma, o jejum e a oração, ela tem um efeito poderosíssimo na vida do cristão. Eu te aconselho, te dou uma dica, pelo menos um dia da semana. Pelo menos um dia da semana. Tenta separar esse dia especial para que você separe algumas horas para abster-se do alimento. E antes de fazer isso, antes de iniciar o jejum, você vai orar a Deus da seguinte forma: Senhor, nesse exato momento, eu vou ficar, por exemplo, assim, ó, acordei de manhã, eu estou ficando aqui, ó, das 6 horas até 1 hora, ou 2 horas, ou 3 horas da tarde. De cada pessoa aí, você estabelece um horário para que você fique sem o alimento. Você vai falar assim: Deus, me ajude nessa consagração, para que minha carne enfraqueça e o meu espírito se fortaleça no Senhor, para que haja mais sensibilidade espiritual para ouvir a orientação, a voz do teu Espírito Santo. Fazendo isso, vai potencializar os seus dons, vai potencializar o seu direcionamento em Deus, vai se tornar mais sensível a ouvir a voz do Espírito Santo de Deus. Siga esse conselho.
que é com certeza você praticando a palavra de Deus, você vai se tornando cheio do Espírito Santo. E através desse poder, você vai ser usado poderosamente para a honra e glória do Senhor Jesus. Amém? Compartilhe esse vídeo para que mais pessoas aprendam, entendam, compreendam como ser cheio do Espírito Santo de Deus. Eu te aconselho a seguir Jesus, pois Ele é o caminho, a verdade e a vida eterna. Deus abençoe sua semana. E se você gostou desse vídeo, compartilhe aqui embaixo e compartilhe com pessoas o vídeo. Deus abençoe sua vida. Se você gostou desse vídeo, deixe descrições aqui embaixo. Deixe um comentário bacana aqui embaixo. Clica no joinha. Fazendo isso, você vai fortalecer o canal. Compartilhe esse vídeo com pessoas que você acredita que gosta de assistir esse tipo de conteúdo. Deus abençoe sua vida e tenha uma ótima semana em nome de Jesus.